Olá, estamos em mais uma edição do programa Direito e Deveres, Cidadania em Ação pela TV Destaque. Hoje, com a companhia do apresentador Dr. Clóvis Brasil Pereira, vamos abordar medicina e segurança do trabalho, em especial tratar sobre perícias relacionadas ao trabalho. A insurgência da chamada questão social, marcada pelo combate entre o capital e o trabalho, redundou em uma pressão pela civilização das condições de trabalho, fazendo então irromper, aqui e acolá, os primeiros regramentos normativos, tutelando, ainda que de forma tímida, essa tão importante locus da trajetória humana, o ambiente laboral. No Brasil, em 1919, nasce a primeira legislação acidentária, o Decreto 4.682 de 1923, conhecida como a Lei Eloy Chaves. No cenário internacional, logo em seguida ao Holocausto, a Segunda Guerra Mundial, nós temos a Declaração Universal dos Direitos Humanos, de 1948, que expressamente confere a toda pessoa o direito a um trabalho em condições justas e favoráveis, vendo pelo artigo 23, no inciso 1, e também a dignidade humana, no artigo 22, um instrumento jurídico valioso que foi aliado à criação da Organização Internacional do Trabalho de 1919, traçando novos rumos à questão do labor humano em condições dignas e decentes. Concorda, Dr. Clóvis? Sem dúvida, doutora Tatiana. Prazer de compartilhar mais um programa com você. A Constituição Cidadã, a feliz expressão de Ulisses Guimarães, presidente da Assembleia Nacional Constituinte de 1988, abraçou com candura e verve a humana que pairava nos ares institucionais, internacionais. Assim, a nossa Constituição Federal erigiu a dignidade da pessoa humana como um dos fundamentos da República Federativa do Brasil. Como é possível ter vida digna sem a salvaguarda plena do trabalho, enquanto dimensão afeta todo e qualquer ser humano? Nossa Constituição também pontua que a ordem social tem como base o primado do trabalho e como objetivo o bem-estar e a justiça sociais, fazendo da saúde um direito de todos e dever do Estado, valendo-se de medidas que visem a redução do risco de doenças e outros agravos, com a efetiva proteção do meio ambiente, considerado um direito e dever dos presentes e futuras gerações, nele compreendido o meio ambiente do trabalho. Para conversar conosco sobre este tema tão abrangente e comentar as implicações do nosso ordenamento jurídico e social, contamos com a presença do nosso entrevistado, Dr. Dino Ari Fernandes. Dr. Dino, advogado militante nas áreas civil e trabalhista, com ênfase nas questões infortunísticas, pós-graduado em Direito Civil, Direito Processual Civil pela FMU, Direito Penal e Direito Processual Penal pela Universidade de São Francisco, mestre em Direito Difusos e Coletivos pela Unimes, atualmente é membro relator do TED e vice-presidente da Comissão de Direito e Prerrogativas Profissionais da 57ª subseção da OAB, estando dedicado aos embates ligados às perícias judiciais, em especial na Justiça do Trabalho. É pastor metodista aposentado. Doutor Dino, seja bem-vindo ao programa. E aproveitando toda essa introdução que nós demos com relação à medicina e segurança do trabalho, e considerando que o meio ambiente do trabalho tem sido um dos maiores geradores das incapacidades aos trabalhadores, como o senhor vê as questões nas abordagens pela Justiça do Trabalho? Em primeiro lugar, doutora Tatiana, se me permite, eu quero cumprimentar a todos os telespectadores que nos honram com a invasão que estamos tendo aos seus lares, né? E cumprimentar também a nobre doutora Tatiana, o professor Clóvis, grandes companheiros nas lutas aqui pela advocacia de Guarulhos. O problema do meio ambiente do trabalho como fato gerador dos grandes problemas sociais que temos, das incapacidades, é que quando nós observamos o tipo de trabalho a que são submetidos, os excessos de exigências com relação à produção, a questão ergonômica e outras questões que envolvem tudo isso com relação ao meio ambiente do trabalho, a justiça de um modo geral, em especial a justiça do trabalho,
A partir do momento em que nós tivemos o foco, que passou a competência que foi delegada à Justiça do Trabalho, saindo da Justiça Civil, nós percebemos que até hoje a Justiça do Trabalho não está devidamente preparada para enfrentar essas questões. Primeiro porque era uma justiça que estava voltada a um outro enfoque, não a infortunística, de modo geral. E quando isso foi deslocado, nós passamos a ter o quê? Um quadro dentro do judiciário que foi pego, de certa forma, de surpresa, tem uma agilidade diferente da justiça civil para tratar essas questões, tem uma outra experiência, mesmo porque o juiz do trabalho, ele foca-se apenas e tão somente nas questões do trabalho, ao passo que o juízo civil, via de regra, ele tem um pouco mais de conhecimento e de prática também nas questões de natureza penal, as questões criminais. Então, quando você tem determinadas situações que lhe são acarreadas, na justiça civil, você tinha condições de, por exemplo, em havendo problemas com um determinado laudo, conseguir com que outro laudo fosse produzido, né? E se houvesse uma situação divergente entre esses laudos, entre esses peritos, você poderia provocar uma terceira perícia. A Justiça do Trabalho isso não ocorre. É muito difícil você conseguir com que o perito seja destituído para que um outro perito possa vir e realizar uma perícia naquilo que nós chamamos de uma perícia mais isenta. Outro detalhe. Para você ingressar como perito na Justiça do Trabalho, faça então que aquele curso de especialização em Medicina do Trabalho, que nem sempre atende às necessidades do que o trabalhador passou, né? Então você teria que ter o quê? Alguns peritos com determinadas especialidades voltadas, por exemplo, para ortopedia, para traumatologia. Não são especialistas nas áreas. Nem todos são especialistas. Então volta-se para a medicina do trabalho, que nem sempre atende a estas outras questões. Você tem, por exemplo, uma questão de uma perita que veio atuar aqui. Ela é o quê? Tá, o currículo dela descreve ela como médica dermatologista, depois com especialização em cirurgia plástica, e ela, por incrível que pareça, faz palestras dentre as suas especialidades em implante de pelo pubiano. Depois foi fazer o quê? Especialização em medicina do trabalho. O que essa perita está fazendo no nosso meio? Outro, que me permite, doutor Clóvis, você olha o quadro de especialização dele, ele é proctologista, nada contra. E médico do trabalho, nada contra. Outro, ginecologista, aliás, vários deles, ginecologistas e obstetras. E vem para quê? Medicina do trabalho. Ora, a vida inteira ele passou desenvolvendo a sua atividade naquela área específica da medicina. Agora fez um curso de especialização e está no nosso meio. Um meio que não é o métier dele, né? Se ele fosse ortopedista, traumatologista, se ele desenvolvesse outra atividade, aí nós teríamos quem? Um perito melhor preparado para conhecer as questões ambientais do trabalho, e que são muito mais complexas do que aquela área ao qual ele estava antes preparado para poder desenvolver a sua atividade. Doutor Dino, até desculpa interromper, tive um caso de perícia, porque eu atuo na área trabalhista além da previdenciária, e não foi nenhum médico, mas um engenheiro do trabalho, e ele alegou que o PCMSO era relevante para poder fazer uma análise. Quer dizer, as questões de saúde eram, quer dizer, tanto faziam, não deveria ter uma análise porque não importava na hora dele verificar o ambiente do trabalho. O que a gente já observa que já vem, então, um grande erro incutido nas mentes das pessoas que chegam como peritos nesta justiça, né, prejudicando, então, o trabalhador, tirando aquela questão do nexo de causalidade entre a atividade e o ambiente de trabalho. Se me permite, existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina, resolução 1488. Esta resolução, ela diz como a perícia judicial deve proceder. Exato. Você vai lá para o artigo 2º, artigo 3º, ela diz que o perito tem que conhecer o posto de trabalho, não somente o posto de trabalho. Ele tem que conhecer também o modus operandi daquele tipo de atividade.
e você pega a imensa maioria das perícias, desrespeito à resolução 1488, que diz como a perícia deve ser feita. E o juiz do trabalho também desconhece essa resolução. Outro detalhe, a NR 17 trata especificamente da ergonomia. E quando fala com as questões da ergonomia, e ela é extensa, né, ela é detalhada, porque ela foi feita exatamente para resolver estas questões das questões ergonômicas. Você vai para NR15, NR12, NR7, NR6. Você tem que ter um conhecimento abrangente dessas normas regulamentares. Abrangente. Então você pega e você encontra laudos, por exemplo, a resolução 1488 diz que o laudo deve ter uma bibliografia atualizada. Você pega, a boa parte dos laudos não tem bibliografia atualizada. Nem vem citação. E quando vem alguma citação, cita o texto da lei, diz, baseado na Lei 8.213, no qual ele também desconhece, a Lei 8.213. Que é a lei previdenciária. Que é a lei previdenciária. Cita, por exemplo, a OS 606, esquece o que trata a OS 606. Sequer conhece o decreto 3048, que dá a relação das doenças do trabalho, e deve citar no laudo o CNAE da empresa. Para quê? Porque você tem o grau de risco da empresa também, para poder saber se aquele tipo de atividade que ele está exercendo causa ou não as lesões. E desconhece, inclusive, a lei que já fez esse nexo de causalidade entre as atividades exercidas e a doença que pode ocorrer. Exatamente. E outro detalhe, desculpe até estar alongando demais isso aqui, não sei se com isso estou prejudicando ou não, isso tudo, mas você veja, o grande problema que você tem é que ele faz uma anamnese. O que é uma anamnese? Aquela entrevista que a resolução CFM 1488 diz que ela deve ser extensa, né? Ele faz uma anamnese superficial, desconhece outros documentos, por exemplo, do Ministério da Saúde. Você tem o chamado protocolo LER-DORT, protocolo de diagnóstico, prevenção, tratamento, né, o que faz uma abordagem sobre o que é a questão da LER-DORT. Então ele faz uma anamnese superficial, não analisa não só o posto de trabalho, mas como era desenvolvida a atividade daquele reclamante, quantas vezes por dia ele fazia, não vê a questão de iluminação, não vê a questão do móvel, no mobiliário, do modo geral, e ele simplesmente diz o quê? O que a imensa maioria, nós temos peritos espetaculares, vou deixar peritos fantásticos, mas temos muitos que deixam a desejar. Por exemplo, ele chega e diz, isso aqui trata-se de fibromialgia. Você sabia que lá pelo decreto 3048, anexo 2, a lista B, as doenças do anexo 2, você tem dentre eles a fibromialgia como doença adquirida em razão do meio ambiente do trabalho? Ele diz, fibromialgia, sem nexo com o labor. Ou então ele coloca, doença degenerativa própria da idade. Ora, meu Deus do céu, se a doença degenerativa própria da idade, o que seria de nós, hein? Vamos a um breve intervalo. Lembramos que esse programa será reprisado às sextas-feiras, às 7h30 da manhã, aos sábados, 21h30, aos domingos, às 22 horas. Você também pode nos auxiliar sugerindo outros temas, enviando um e-mail para presidência@oabguarulhos.org.br ou secretaria-geral@oabguarulhos.org.br. Atendemos também pelo telefone 2468-8199 ou pessoalmente na Casa do Advogado, a Rua Luiz Facine, 16, Centro Guarulhos. Se você quer ter seu estabelecimento comercial divulgado nesse programa, entre em contato com a nossa produção, fale com o Marlon Leles pelo telefone 93834227. Voltamos já.